Fala, gente, essa é a nossa última mensagem da série final da tempestade. Que bom que você chegou com a gente até aqui. Nesse momento já deve ter uma outra série nascendo, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Mas esse é o final. Espero que Deus tenha falado muito com você. Mas fica aí comigo mais um pouquinho, que ainda há mais uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Não esquece só de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário, manda para todo mundo e já prepara o seu coração para a próxima série. Vamos lá, nossa última mensagem agora. 2 Samuel, capítulo de número 11, diz: E sucedeu, depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu que ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita ao seu olhar. É isso. Era para estar na guerra, mas estava em casa. Era para estar fazendo aquilo que todos os reis faziam. Era para estar na guerra, mas estava em casa. Eu vou ser sincero com você. O homem, e quando eu digo o homem, entenda o homem e a mulher, nós somos tentados pelo aquilo que os nossos olhos contemplam. Veja, eu sei qual é o meu ponto fraco, eu sei aonde pode vacilar os meus pés, então eu sei exatamente para onde eu não devo olhar, para que o meu propósito se estabeleça e permaneça. Não se trata só de se estabelecer, mas de permanecer. As histórias, elas não são bonitas no começo, elas são lindas no final delas. Portanto, às vezes é muito mais relevante quando você termina do que quando você começa. Você não será lembrado pelos seus primeiros feitos, você será lembrado pelas suas últimas realizações. Agora, a questão é, o início de tudo, nós somos muito mais focados, obstinados do que muitas das vezes do meio para o final. Porque do meio para o final a gente sente que tudo já deu certo, que tudo já foi, já aconteceu. E deixa eu te dizer, meu lindo, já vi muita gente com um futuro brilhante, quando tudo estava dando certo, cair de lá de cima. Estava dando certo, estava dando tudo certo, mas de repente os olhos se distraíram, perdeu o propósito, perdeu a razão, perdeu o objetivo, porque ao invés de estar olhando para o alvo, olhou justamente para aquilo que destrói, para o ponto fraco. A Bíblia, ela é um livro que nos mostra os acertos, mas não nos oculta dos erros dos seus personagens. Exceto um que não erra, exceto um que é inerrante pela própria palavra, Cristo. Todos os outros personagens, não importa quem seja, não importa se é Paulo, não importa se é Pedro, não importa se é João, não importa se é Lucas, não importa quem seja, a Bíblia sempre mostrou o erro e os acertos. E o fato de ter erro não significa que deixaremos de admirar. A questão é como acontece o final. Veja, a Bíblia conta a história de um traidor, por exemplo. Veja, a Bíblia conta a história de um adúltero, como Davi.
A Bíblia conta a história de homicidas. A Bíblia conta a história de grandes homens que deram grandes vacilos. E os grandes vacilos foram por conta de pequenas distrações. Distrações pequenas que geraram em abismos. Sabe, eu aprendi uma coisa, minha mãe fala muito isso. Minha mãe diz: Dave, a destruição de um grande homem não começa num grande vacilo, começa num pequeno deslize. Não começa grande, começa pequeno. Posso te falar, lindo, eu sou casado com a mesma mulher. A minha esposa é a Paula. Eu amo ela. Eu tenho muito temor em dizer isso para vocês. O adultério na minha vida não acontece num erro grande. Pode acontecer a partir de um pequeno deslize. Sabe qual? Um olhar. E ali é o início de uma queda. Tem gente que pensa que um erro como um adultério, que não é a minha realidade, mas de muitos, começa dentro de um quarto de motel. Começa num olhar. Começa numa conversa, às vezes no WhatsApp. Conversa muitas das vezes, começa sabe aonde? Às vezes num direct do Instagram. Começa numa coisinha boba. E é só disso que Satanás precisa para destruir a nossa história. De um pequeno deslize que vai gerar um grande erro para manchar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E por isso que eu estou falando isso para você agora. Você não precisa disso. Você não precisa manchar a sua história. E para isso você precisa estar focado naquilo que Deus deu e tem para você. Eu sei aonde pode vacilar os meus pés, e você também sabe. Então não se permita distrair com aquilo que pode roubar de você o que Deus fez e está fazendo na sua história. Não permita que os teus olhos olhem para onde Deus não apontou o seu olhar. Não permita que o seu coração vacile exatamente naquilo que Deus até agora tem guardado o teu coração. Por isso que as distrações são as principais ciladas para destruir o propósito de alguém. Eva, lá no jardim do Éden, não começou com a fruta na mão, começou olhando para o fruto proibido. A Bíblia diz que Satanás se fez serpente e falou para Eva: olha para aquela árvore, não é dela que Deus disse que vocês não podem comer. Quando ela mudou os olhos de lugar, quando ela virou justamente para aquilo que não era para ela nem passar perto, foi exatamente aonde a queda do homem começou, na distração. Davi era para estar na guerra, mas ficou em casa. O erro de um homem começa justamente quando nós não estamos aonde Deus falou que era para nós estarmos. Quando nosso coração não está aonde Deus falou que era para estar. Quando nosso coração inverte o propósito que era para ser sadio, e o nosso propósito se perverte em maldade. Quando a gente perde o propósito, nosso coração se escancara para as distrações da história. Não permita que nada tire você do centro da vontade de Jesus, porque a dor da queda é terrível. É muito mais fácil cair do que levantar. E nunca se esqueça, a história nossa, ela é muito curta para ser manchada. Nós precisamos cuidar muito. Eu me lembro de uma vez que um homem de Deus falou para mim, pastor Admirson, um homem da minha confiança. Ele disse para mim: Dave, a maior característica de um homem de Deus, isso serve para todo mundo, é ser irrepreensível. Ponto. O que é ser irrepreensível? É não ter o que falar. Não tenho o que falar. Quando não tenho o que falar, começo a inventar o que quiser, mas as invenções não prevalecem, senão a história. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você, eu tenho cuidado da minha história. Não podem dizer nada sobre mim. Podem inventar,
Pode criar qualquer coisa, pode falar da minha teologia, pode falar mal, pode falar que a teologia é do coach, pode falar que é massagem de ego, mas nunca poderão dizer que eu desonrei a minha esposa, nunca poderão dizer que eu desonrei ao Deus que eu sirvo, não poderão dizer que eu abandonei o meu propósito do início. É o mesmo até hoje, mudou a plataforma, mas a fala ainda é a mesma, o coração ainda é o mesmo. A pergunta é: e de você, o que irão falar amanhã? Porque agora a minha história é isso, mas e amanhã? O que irão falar sobre mim? O que irão falar sobre mim amanhã? Porque o que eu fazer agora, as decisões que eu tomar agora podem destruir tudo aquilo que eu vivi até agora. O que vão falar de você amanhã, meu lindo? Qual será a história que os teus filhos irão contar de você? O que escreverão na sua lápide? Qual será a memória ao teu respeito? O que os teus amigos falarão sobre você? O que a tua esposa falará na sua partida? Ou o seu esposo na sua partida? Qual será a história que irão contar de você? Quais serão os feitos que terão relevância? Quais serão os teus feitos? Se o teu propósito for viver o propósito de Deus, poderão inventar qualquer coisa, mas a história defenderá o seu propósito e a sua existência. Até hoje tem gente que fala que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Tem gente que justifica isso para não crer em Jesus e dizer que Ele não ressuscitou. Só que se passaram 2020 anos e nunca encontraram o corpo dele, porque tudo aquilo que ele disse, ele fez. Ele veio, morreu pelos perdidos, ressuscitou e foi nos preparar um lugar. Fala qualquer coisa, mas ele é perfeito. E a Bíblia diz que assim como é, que sejamos nós também. Se Ele é santo, eu preciso buscar ter uma vida de santidade também. Se Ele venceu, eu tenho que ter bom ânimo, porque em nome de Jesus, nós venceremos também. Davi ficou em casa, caiu em pecado, adulterou. Um homem, por conta do pecado dele, morreu. Eu não posso não falar que isso aconteceu, entende? Obviamente que eu também não posso esquecer que Davi caiu. E por isso que a palavra sempre tem esperança. Porque talvez agora você ouviu essa mensagem até agora e disse: então, para mim já não dá mais, porque eu já caí. A Bíblia diz que da mesma forma que Davi caiu, ele se levantou. O nosso maior defeito, depois da distração, é o como a gente absorve a responsabilidade do que a gente cometeu. A Bíblia diz que Davi, quando foi admoestado por tudo aquilo que ele fez, a Bíblia diz que ele dobrou os joelhos na frente de todo o povo, colocou roupa de saco, jogou cinza sobre a cabeça e reconheceu: eu caí e preciso de misericórdia para levantar. Se você caiu, há misericórdia de Deus para você levantar. Há perdão de Deus sobre você. Há uma chance de Deus para a tua história. Mas antes do perdão de Deus vir sobre você, você terá que ser homem para reconhecer que caiu. Você terá que ser mulher para reconhecer o que caiu. Reconhecer que caiu. E quando você assim o fizer, levanta de novo, sacode a poeira, porque quem disse? Quem foi que disse que a gente não precisa de Jesus de dia, de tarde e de noite? Se você cair, a Bíblia diz que Deus é poderoso para te levantar.
você está de pé, se você está de pé, cuide para que não caia. Não se distraia. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Em nome de Jesus, Pai. No meio da tempestade, ou no final da tempestade, na bonança, ou no meio de uma crise, Tu és o nosso Deus. Nada nos rouba da Tua presença, senão a nossa distração e o pecado. Mas Jesus, em Ti há uma chance. O Teu sangue na cruz do Calvário é o selo da chance que precisávamos. Nos perdoa se cairmos, mas em nome de Jesus não permitiremos a distração. Mas se cairmos, nos levante, nos sustenta debaixo das Tuas asas, porque sabemos que este é o único lugar seguro. Nos livra das tentações. Pai nosso que estais no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Livrai-nos da tentação. Faça você a tua oração agora, aonde você estiver, do seu jeito, da sua forma. E não se esqueça que no final de toda oração tem um amém. Ele ouve e te responde.